Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o Past Simple. E se você ainda não viu as aulas do verbo be, seus usos, e do Present Simple, eu te aconselho a ver e depois vir para cá. Agora, se você tem dúvida só no Past Simple, essa aula é para você. Então, hoje a gente vai ver as diferenças de como usar, quando usar o did e o be no passado simples, que apresenta, né? O be tem essas duas formas no passado simples, ó. Was e were. Ah, por que tem essas duas formas? Porque cada forma dessa vai se combinar com uma pessoa, né? Lembra lá do presente simples que nós tínhamos três formas do be? Am, is e are. E cada uma delas combinava com uma pessoa, tipo, I am. Eu falo eu sou, eu estou, I am. Você é, você está, you are. Ele é, ele está, he is. Não era isso? Então aqui é a mesma coisa, só que agora nós temos só duas. E aí cada uma dessas formas vai se combinar com uma pessoa. Bom, vou falar disso melhor mais pra frente. Mas vamos começar falando primeiramente. Quando usamos o past simple? Então, nossos balõezinhos de praxe aí. Usamos para falar de ações concluídas no passado, né? Passado, past simple. Então, vamos lá. I visited my mother last week. Deixa eu dar mais um aqui. Eu visitei a minha mãe na última semana, né? Visitar tá no passado, ó, com ed. Eu não vou entrar muito no mérito de verbos regulares e irregulares agora. A gente vai fazer uma aula só sobre isso depois. Mas é só realmente pegando os exemplos para vocês verem. Aqui nós temos I was in the class when the teacher arrived. Eu estava na aula ou na classe quando o professor chegou. Então nós temos o estava, aqui o nosso be, I was, eu estava. E quando o professor chegou, arrived. E, por último, my car broke. Meu carro quebrou. Aqui está o verbo no passado, broke. Nós também usamos, então, além das ações concluídas, finalizadas no passado, a gente também usa para falar de hábitos passados, tipo she always ate cereal for breakfast. Ela sempre comia cereal no café da manhã. Então, esse ate que vocês estão vendo aqui, A-T-E, que se fala ate, é o comia. Tá bom? Então a tradução pode ser comeu, comia, passado. Vai ser essa palavra. Aqui na segunda, I took the bus every day to work. Eu pegava o ônibus todo dia para trabalhar. Qual que é o verbo aqui, né? O passado, eu pegava. I took, né? Aqui na terceira nós temos três frases, olha só. She got up, got dressed and went to work. Nós temos três verbos, né? O got, do got up, que é o ela levantou. She got dressed, ela se trocou. And went to work. E foi para trabalhar. Foi para o trabalho. Ou foi trabalhar, tanto faz. Então, nós temos o got aqui de novo, e o went, tá vendo? Então, para falar de coisas que nós fazíamos, não fazíamos, para perguntar, você fazia isso, a gente já vai ver as perguntas, as negações, como ficam. Mas é isso. E aqui seria mais um apanhado geral, assim, digamos, ó, fatos passados, situações e estados, tudo no passado. Então, olha só. He played the piano like nobody else. Ele tocava piano como ninguém, tá? Então, played, né, com ed, tá no passado. They lived in that house for 4 years. Eles moravam naquela casa por 4 anos, ou eles moraram, né, melhor dizendo, naquela casa por 4 anos. E aqui o estado, o que você era, né, ó, no caso ele, he was a great musician. Ele foi um grande músico, ou ele era um grande músico, um ótimo músico, tá vendo? Então você percebe que quando chega aqui no was, ou were, que não temos aqui, mas ele pode aparecer, numa tradução livre, no caso, encaixando, né, a tradução da frase, a gente vai colocar como era, estava, né? Was pode ser era ou estava, were também. Isso vai de acordo com a pessoa que tem aqui antes. Beleza? Mas, ó, todos esses que eu sublinhei são verbos no passado. Beleza. E vamos agora falar sobre qual é a diferença de usar o did e usar o was e were de fato. Bom, se você assistiu às últimas aulas, você viu lá que a diferença estava no tipo de informação, né, que nós passávamos. Aqui não vai ser diferente, gente. É a mesma coisa. Só que agora nós estamos falando do passado. É a única diferença. Então, de novo, né, ó, lá nós tínhamos o do e o does para perguntar e responder. Aqui nós vamos ter apenas o did, tá? E ele é usado para formular perguntas e negações no past simple quando falamos dessas situações acima, né?
E lembrando, did ele vai sempre aparecer quando não tivermos o be na frase. Lembra? Regras para o be é uma, was e were é uma coisa, did é outra coisa, tá bom? Por exemplo, ó, eu dei um exemplo aqui na negação. Eu não gostava de filmes de terror antes. Esse eu não gostava, presta atenção nessa parte aqui, ó. I didn't like. Então, o didn't, se você for parar pra ver, ele tá levando a negativa, que tá abreviada aqui, ao not, e o did aqui. O que é o papel dele? Qual que é o papel do did aqui? É mostrar pra você que esse verbo aqui, que é o like, está no passado, né? Eu não posso escrever I not like e traduzir como eu não gostava. Não é assim que funciona. Em inglês, nas negativas, a gente põe o did e o not, juntando didn't, essa palavra. E logo em seguida o verbo que a gente quer pôr no passado. Então vamos supor, I didn't like, eu não gostei, ou eu não gostava. Como que eu falo? Eu não tinha. Pega o verbo ter, que é have, na sua forma básica, sem pôr ele no passado. E aí você aplica. I didn't have. Eu não tinha. Eu não fui até o tal lugar. Go é ir. Então vai ficar I didn't go. E assim vai, tá? Você vai aplicar a mesma lógica para a pergunta, só que a diferença é, na pergunta aqui nós não temos o not. E, outro detalhe, a gente inverte a ordem. Nós colocamos o auxiliar primeiro, o did, depois a pessoa. Aqui tá vendo que a pessoa tá vindo antes, né? Então, olha só. Quando você fala isso, você tá falando o quê, ó? Did you close the window when you left? Você fechou a janela quando você saiu? Você fechou a janela, tá aqui, ó. Did you close? Close é fechar. Eu quero perguntar no passado, eu falo assim. Did you close? Né? Então, de novo, auxiliar está aqui, verbo está aqui, ok? Bom, vamos seguir. Agora, quando usamos o be. Então, aqui eu te mostrei quais são os usos do did, o auxiliar do passado, né? Negativas e perguntas. E também nas respostas curtas, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas é isso. Aqui em cima, você viu que a gente não usou did? Por quê? Nós não temos perguntas e nós não temos negativas aqui. Aqui é o verbo de fato ali, ó. Eu visitei. I visited. Eu peguei o ônibus. I took the bus, tá? Não precisa do did aqui nas afirmações. Bom, vamos seguir para o be. Be no passado, bom, se você ver a primeira aula, basicamente é tudo aquilo que a gente falou, só que, de novo, passado. Eu era, vamos ver identidades, ó. Eu era loira quando eu era uma criança. Ó, você tem duas vezes eu era, I was blonde when I was a child. Eu era loira quando eu era criança, né? A segunda nós temos, eles eram bons amigos. They were, nosso verbo está aqui, good friends, ok? Para falar também de estados, características, né? Ó, vamos supor, eu estava atrasada para a reunião ontem. I was late for the meeting yesterday, tá? A sala estava bagunçada. The room was messy. The room was messy. Então, o estava da nossa frase é isso que eu sublinhei. Ele era alto quando era mais jovem. Então, de novo, nós temos dois. He was tall, alto, quando ele era, de novo aqui, when he was younger, mais jovem, tá? Por último, eles ficaram empolgados com a notícia. They were excited about the news. Tá vendo? Todos esses que eu sublinhei é o nosso famoso e queridíssimo verbo to be no passado. Então, nós temos essas duas formas aí no past simple, tá bom? Vamos descer mais aqui para falar de localização. Ó, the keys were on the table. As chaves estavam na mesa. Ai, meu Deus, eu sublinhei tudo já, né? Peraí. Agora sim. Meu gato estava debaixo da cama. My cat was under my bed. Tempo, para falar de tempo e data, nós também usamos o be no passado. Ó. Esse aqui é um detalhe importante para você se atentar. Olha só. A tradução dessa frase, primeiro vamos pegar a pronúncia. It was a sunny day last Sunday. Tradução. Estava um dia de calor no último domingo. Estava um dia de calor, estava um dia ensolarado, enfim. Tá vendo que eu traduzi aqui como estava e não
ele estava ou ela estava. Porque lembra que eu falei lá na primeira aula sobre o it. It ele pode ser ele ou ela para tudo que não for humano. Tudo que você fizer referência que não for humano. Mas em alguns casos ele não tem tradução. Nesse caso, eu não falo, né? Ele estava um dia bonito. Não, estava um dia bonito. Só. Mas em inglês eu não posso fazer isso. Eu não posso falar assim. Was a sunny day. Eu preciso demonstrar ali o it. Porque, acima de tudo, eu não deixo o verbo sozinho. Digamos, o was paradão sozinho lá. Eu preciso pôr o it junto. Porque eu estou falando de uma coisa, de uma ideia, de um clima, né? De objeto, enfim. Beleza? Gravem isso porque é muito importante. Então aqui nós temos o was. E aqui nós estávamos no concerto ontem à noite. We were at the concert last night. Ó, gente, aqui eu coloquei, mas cuidado assim, com um detalhe, tá? Aqui não é past simple, é past simple continuous. Ele, nesse caso, aparece também, tá vendo? Mas ele não é o verbo principal da frase, que ele está sendo usado como eu posso dizer? Como auxiliar. Mas ele aparece também para dar essa ideia, tá? Para vocês ficarem sabendo, ó. Estava chovendo. Eu falo, it was raining. Estava chovendo o dia todo ontem. It was raining all day yesterday. Nós estávamos conversando o dia todo. We were talking all day long. Tá? Enfim, não vamos entrar em detalhes aqui nessa estrutura, mas ele aparece também, tá bom? Bora falar agora do quê? Esse detalhe importante. A escolha entre eles, did, was e were, depende do tipo de frase que você está construindo e do contexto da conversa. Eu acho que ficou claro isso, né? Caso não tenha ficado claro, tenha alguma dúvida, manda nos comentários. Você pode ir por uma ideia, né? Quando você vai usar o be, was e were, por essas flechinhas que eu coloquei, né? Identidade, estado, localização, blá blá blá. Mas você pode ir por uma tradução também, porém lembra que eu te falei. Tradução às vezes não é 100% literal. Nem todas as frases que o be aparecer vai ter a tradução de ser estar. Tem alguns casos que temos expressões fixas que o be aparece, mas não significa ser ou estar. Mas vamos dizer que, dependendo do que você está falando, pode ser que ele apareça como ser estar. Por enquanto eu tô trabalhando com essa tradução dele, não vou colocar nenhuma frase diferente assim que ele mude, tá? Mas é isso. Ó, eu coloquei também aqui que outra diferença importante do did e o was e o were, além do tipo de informação que transmitem, é como são usados. Agora há pouco nós vimos quando usamos, quais situações. Agora nós vamos fazer como usar. E é aí onde o bicho pega, muita gente tem dúvida, mas vamos lá, não tem segredo. Vamos começar com amarelo aqui do lado. Bom, did é auxiliar de verbos que não são o verbo to be, tá? Não é o was, o were, o am, o is, o are, os formatos do be que a gente viu lá na primeira aula. E assim como o do e does, o did ele sempre vai aparecer como nós já conversamos. Nas perguntas aqui, ó. Did you like? Você gostou? Did you go? Você foi? E nas negações também vai aparecer. I didn't like, eu não gostei. I didn't go, eu não fui, tá? Lembrando que nas afirmações a gente não precisa usar o did, ok? Aí eu coloquei assim, ó. Apenas lembre-se que nelas vamos usar as formas do passado dos regulares. E aí eu entrei aqui só para dar uma introdução. No inglês nós temos os verbos regulares e irregulares. E aí no passado, os regulares seguem uma regra, tá? Para você pôr no passado, você precisa analisar a escrita dele e aí ele vai cair, né? Você vai colocar no final dele um D, um ED ou um IED. Vai depender da escrita, mas independente vai aparecer essas letras aí no passado. Um exemplo, visit, visitar. No passado, visited. A gente põe o ED, tá? Eu visitei, I visited, enfim. E aí nós temos também os irregulares que possuem formatos próprios no passado, tá? Então, ó, o exemplo que eu dei aqui, ó. I lived. Live é morar, viver. I lived, eu morei, eu vivi, tá? O have já é um verbo irregular, ele não segue ed, nem nada. Embora esteja esse finalzinho de d aqui, calhou, foi sem querer. Mas sei lá, pega um verbo break, quebrar. Eu quebrei, I broke. Tem nada de d, tá vendo? Então, irregular tem formatos próprios. Fechou? Grava isso também que é importante. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho mais ali do mesmo, beleza? Agora vamos falar do be.
Como que a gente usa o be? Ó, já falei pra vocês que onde tem o was e were não vai ter did, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, olha só. Was e were são o verbo principal da frase e não necessitam de auxiliar nesse tempo, tá? No past simple. Então, olha só, se você gravar essas formas, você já tá feito. Quando você quer falar eu estava atrasado, você não vai falar I did was, I did be, não existe, nada disso existe, é só simplesmente I was late, acabou. Para falar na negação, agora eu uso did? Também não, você não precisa usar didn't aqui, você vai usar o not logo depois do was, você vai negar o was, tá? Por que eu faço isso? Porque aqui was tem significado, né? Lembra que eu falei nas outras frases que o did aparece? Ele não é, digamos, ele não tem uma tradução, ele só tá lá para mostrar para você que o verbo da frase, que seja ele qual for, exceto o be, claro, está no passado. Essa é a função do did. Já o was, ele está no passado e tem significado. É o era, estava, na tradução livre, né? Acabou. Então você só vai negar, simples assim. Aí vai perguntar, simples também, você vai inverter a ordem com a pessoa. Como todas as frases a gente inverte verbo, pessoa. Verbo vem primeiro, pessoa vem depois. Os que tiverem did, do e does, eles vão vir primeiro. Os que não tiverem did, do e does, a gente vai pegar o verbo da frase, que provavelmente vai ser o be, né? E aí vai ser esse aqui, ó. Olha só como eu pergunto. Eu estava atrasada? Was I late? Was I late? Tá vendo? Legal, né? E agora, aqui também é a mesma coisa. Eu só coloquei o mesmo exemplo, mas eu mudei as pessoas. Coloquei o you, que é o você. E aí o formato do be que vai com you é o were. Essa palavra aqui, ó. Were. Você estava atrasada. You were late. Você não estava atrasada. You were not late. Você estava atrasada? Were you late? Tá bom? Gravem isso daqui. Isso é importante. Formas do be no passado. Grava essa lista aqui, tá bom? Vai te poupar muito tempo, vai te poupar também para você não confundir, né? Falar I were, he were, não existe isso. Você vai usar nesse caso I was. Não vou dizer que não existe, mas vamos lá. Não vai usar dessa forma. A gente vai colocar I was, you were, he was, tá? Grava aí com a cada pessoa que vai com cada formato aí do be no passado. Ó, descendo aqui mais um pouquinho, vamos ver. Aqui eu falo mais das diferenças, né? Cada um fala do que, mas a gente já falou lá em cima. E é isso, basicamente essa foi mais para mostrar para vocês. Última parte agora, tá? Aqui também é outra coisa importante de vocês gravarem. Eu falei pra vocês gravarem as formas do be ali com cada pessoa. Isso aqui é legal também. Que aqui, ó, ele mostra as afirmações com os outros verbos agora, tá? Aqueles lá que a gente vai usar o did e tudo mais. Então, o verbo eat, que é o verbo... Deixa eu marcar aqui, ó. Comer. Tá vendo? Ele é assim. Comer é assim. O que acontece? Quando você fala eu comi, ele é irregular, então ele muda. Ele fica assim, ó. I ate. Dá um zoom. Aqui, ó, I ate, tá? Ela comeu, she ate, né? E aí na negação, o que a gente faz mesmo? Lembra lá que eu falei no início? Pega o verbo na forma normal, digamos, sem modificações. Acrescento didn't antes, pronto. Eu não comi. Eat dinner é jantar, tá bom? Mas vamos traduzir como jantar. Eu não jantei. I didn't eat dinner. Ela não jantou. She didn't eat dinner. E assim vai, combinando com cada pessoa, tá bom? Vai fazendo esse exercício de traduzindo do português para o inglês para você se acostumar. Aí na pergunta, o que a gente faz? Põe o did antes da pessoa. Acabou. Ó, eu jantei? Did I eat dinner? Did I eat dinner? Você jantou? Did you eat dinner? Ela jantou? Did she eat dinner? Tá? Tá vendo que o did percebe que ele só aparece nas negações e perguntas, né? Ó, confirmando o que a gente viu lá em cima. E outro detalhe que eu falei aquela hora também, short answers, respostas curtas. Essas duas aqui, ó. Sim, eu jantei. Yes, I did. Não, eu não jantei. No, I didn't. É assim que a gente vai responder, né? De forma curta. É uma opção aí, não necessariamente você precisa falar isso sempre, mas respostas curtas, né? Vão ser assim. Ela jantou? Sim, ela jantou. Yes, she did. Não, ela não jantou. No, she didn't. Ok? Outra coisa aí pra você gravar, pra você poder poupar seu tempo na hora que você estiver precisando traduzir.
Bom, gente, ó, como todas as nossas aulas, eu deixei aqui embaixo a parte de praticar, para você praticar mesmo, tá? Vamos fazer a primeira juntos, para você ver como que vai ficar. Ó, aqui você vai completar com did, was ou were, sendo que was ou were são as formas do be. Então, você só tem 3 opções aqui nessa lição. Vamos olhar a frase aqui primeiro. A primeira frase, nós temos essa primeirona aqui. Vamos analisar junto comigo. Vocês vão fazer assim, ó. I, espaço, not like coffee in the past. Bom, se você pegar aí o dicionário, você vai ver que você tem as palavras, né? Eu, espaço, não gostar de café no passado. Ah, tá. Ele quer dizer que ele não gostava de café no passado. Já entendi. Ó, vou usar o mesmo critério. Você tem 2 formas de fazer, tá? O primeiro, ir lá nos bailõezinhos e na hora que eu falei lá na primeira parte, quando o be é usado e quando o did é usado, e ver pela situação. Eu acho isso um pouquinho difícil às vezes também, porque, né, enfim, você tem que analisar bem. A segunda forma é você ir pela tradução e pela seguinte lógica. Tem verbo nessa frase? Tem alguma coisa que a gente possa conjugar? Por exemplo, gostar. Gostar é like. Eu gosto, você gosta, ele gosta. Isso é um verbo, tá? Se temos o verbo, não precisamos de be. Nós precisamos de um auxiliar para mostrar o quê? Que este verbo está no passado. Essa é a lógica, tá? E aí logo você vai chegar na conclusão de que nós precisamos do did aqui. Lembra que eu falei, ó, did not tinha a abreviação que é didn't. Então, I didn't like coffee in the past. Ou I did not like coffee in the past, tá? Eu deixei tudo da forma inteira, não coloquei abreviações, porque eu quero que vocês pratiquem da forma inteira primeiro, tá? Segunda parte da frase. Então, eu não gostava de café. It, espaço, too bitter for me. Então, ele, ela, isso. O café, imagino, né? Porque ele tá falando do café. Então, isso, espaço, amargo demais. Too bitter pra mim, for me. Ó, tem um verbo aqui. To bitter não é verbo, for me não é verbo, it tampouco. Então, nós precisamos de um verbo, não de um auxiliar. Porque se não tem auxiliar... Desculpa, se não tem verbo, vou auxiliar o que ali? Qual que é o papel dele? Nenhum. Eu não falo it did to bitter for me. Não existe isso, não faz sentido, né? Então, was ou were? Aí entra nisto daqui, por isso que eu falei pra você gravar. Ó, quem vai com it? Qual o formato? Was. Então é ele que a gente vai usar. It was too bitter for me. Traduzindo, seria o quê? Era muito amargo pra mim, ou isto era, né? Foi muito amargo, né, pra mim. Tá? É assim que vocês vão pensar, é assim que vocês vão fazer. Ó, você vindo aqui mais pra baixo, você vai ter algumas outras sugestões aí que eu tô te dando pra praticar mais, tá? Depois você dá uma lida e tal. E aqui vai ter as respostas dessa primeira que a gente acabou de fazer. Façam aí, sejam bem honestos consigo mesmos, não olhem as respostas, tá? Eu quero que vocês tentem fazer quebra-cabeça, mas faz. E aí no final você olha as respostas. Qualquer dúvida, escreva nos comentários desse vídeo que eu te respondo, tudo bem? Galera, é isso, muito obrigada pelo seu tempo e até a próxima. Tchau, tchau.